Fala, rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre a vitória do Corinthians 4-2 em São Januário, um resultado gigantesco para o Timão, um jogo que praticamente selou a permanência do Corinthians na primeira divisão, vamos ser sinceros. Dificilmente o Corinthians consegue, digamos que, se complicar nessa reta final, nesses últimos jogos restantes. E para o Vasco complicou tudo praticamente, sabe? Porque o Vasco vai ter que buscar resultado fora de casa, vai ter que torcer contra os adversários já nos jogos de amanhã. E eu tenho algumas considerações muito importantes sobre essa partida, porque, sendo sincero, o Vasco tinha tudo para ter um resultado positivo no jogo de hoje, ou pelo menos um empate, só que tudo desmoronou quando sofreu o terceiro gol. Então fica conectado aqui comigo nessa resenha, que eu tenho algumas coisas muito importantes e bem necessárias para dizer sobre o Vasco e também sobre o Corinthians, que venceu a partida. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, a derrota do Vasco, vitória do Corinthians, vou te convidar a fazer inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Falo isso a cada resenha, vocês que me acompanham aqui estão acostumados. Falo todas essas coisas porque eu estou com uma nova meta aqui no canal, 10 mil inscritos. Vocês me ajudaram a chegar a 1000 inscritos, vocês mesmo que abraçaram, fortaleceram, incentivaram. E agora esse recado aqui é mais para quem está chegando agora, quem ainda não conhece. Dá uma olhadinha nas playlists, faz a subscrição, ative as notificações. Tem uma parte da playlist que só tem vídeo do Vasco, tem outra parte ali, outros clubes grandes, que vocês podem encontrar algumas resenhas que eu já gravei sobre o Corinthians. Vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Rapaziada, um jogo que foi, digamos que, o puro suco do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians simplesmente, na rodada anterior, tomou de 5 do Bahia em casa, e no jogo de hoje, gol de 4 do Vasco em São Januário. Então, puro suco do que tem acontecido nesse Campeonato Brasileiro maluco, sabe? Ainda mais nessa reta final. Só tem jogo louco assim, tudo, tabela bagunçada, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E sobre o jogo, galera, o Corinthians, digamos que veio para o Rio de Janeiro para talvez buscar um empate. Um empate para o Corinthians já era suficiente, contando que não perdesse a disputa, e acabou o Corinthians venceu. Claro que muito pelos méritos, sim, porque teve os erros defensivos do Vasco, mas o Corinthians soube aproveitar as chances. O Romero, simplesmente o cara que decidiu a partida, dá para dizer assim, 2 gols. O aproveitamento desse cara nos últimos jogos tem me chamado muita atenção. Foi o herói naquele jogo atípico do Corinthians lá contra o Grêmio, fora de casa, fez o gol da vitória. Hoje, 2 gols simplesmente importantíssimos assim, sabe? 2 gols assim com posicionamento, toda, digamos que, os atributos do cara, ou digamos que a leitura de jogo do cara dentro de campo, ali na pequena área, para saber marcar os gols, sabe? Então o Romero tem muito mérito, sim, merece todo reconhecimento. Os cria da base também foram determinantes para o resultado acontecer, tanto o Moscardo quanto o Giovani. Terceiro gol do Moscardo de fora da área. Detalhe, os 2 moleques marcando seus primeiros gols no profissional, então foram decisivos e fundamentais para o Corinthians vencer, principalmente porque essa vitória do Corinthians veio muito pelo segundo tempo, no segundo tempo que teve um crescimento do Moscardo, que fez uma partida muito boa, o Giovani também, que veio do banco de reserva para selar, digamos que os 3 pontos nos acréscimos. Então o Corinthians conseguiu, digamos que, ressurgir, porque aquela derrota de 5 para o Bahia foi muito preocupante, deixou todo mundo arrepiado. O Corinthians veio para o Rio de Janeiro num jogo dificílimo, tratou a partida como uma final e soube, digamos que, aproveitar as oportunidades, essa que é a verdade. Claro que eu vejo que o Corinthians não jogou bola para fazer 4 gols, sendo sincero. Talvez o Corinthians jogou bola para empatar, e nas circunstâncias do jogo teve a chance de vencer e venceu, sabe? Fora que conseguiu, digamos que, reagir bem rápido depois de sofrer gols. No segundo tempo, boa parte da segunda etapa, amarrou a partida, cozinhou, fez cera para, digamos que, num lance, num chute fora da área, marcar o terceiro gol, depois nos acréscimos marcar o quarto. Então o Corinthians tem todos os méritos possíveis. Eu acredito que se livrou do rebaixamento, não tem mais, acho que pela tabela dos jogos restantes não tem como mais dar ruim para o Corinthians.
E pro Vasco simplesmente complicou tudo, sabe? E o pior é que o Vasco fez uma partida inteira, assim, sabe? Até sofreu o terceiro gol. O Vasco criou oportunidade, construiu, Ramon Dias acertou na escolha do Puma. O Puma poderia ser o herói dessa partida. Se o Vasco não falhasse defensivamente, o Puma seria um cara que teria feito um gol e dado uma assistência. Um cara que foi questionado praticamente a temporada toda, sabe? Então, teve o Puma se destacando, o próprio Lucas Piton muito participativo na parte ofensiva, várias jogadas ali com ele, pingaram a bola, pingaram na área, teve o gol do Vegete. Então, cara, o Vasco lutou pra caraca, sabe? Que quebrou, assim, foi as falhas individuais, principalmente na defesa. O Maicon fez falta, principalmente o Maicon, sabe? O Léo também, acredito que seria muito importante ele nesse jogo. Sem esses dois, complicou muito ali na zaga, porque a zaga do Vasco hoje entregou pra caraca, sabe? E no segundo tempo, o Ramon Dias, eu acredito que ele poderia ter colocado o Praxedes na partida, porque o Rossi, quando veio do banco, não veio bem. O Rossi não fez uma boa partida na segunda etapa, praticamente errou todas as jogadas, sabe? Sebastião até tentou, brigou ali na área, mas não aconteceu. E aí no segundo tempo, o Ramon Dias também muda um pouco o posicionamento do Paê. Então ele mexeu um pouco na estrutura do time no segundo tempo e as coisas, digamos que não foi tão favorável assim pro Vasco e foi bom pro Corinthians, sabe? Então acredito que Ramon Dias acertou em parte quando ele mais uma vez deu a chance pro Puma começar, mas no segundo tempo acredito que ele vacilou em algumas escolhas, assim, sabe? Poderia manter praticamente o mesmo ritmo do time que estava no primeiro tempo, viu que o Jair sentiu um cansaço, por isso saiu, mas eu acho que era jogo no decorrer da segunda etapa para Praxedes, principalmente para povoar o meio de campo ali, sabe? Dar um pouco mais de segurança, mais de sustentabilidade. Acredito que poderia ter colocado o Praxedes no jogo, sabe? E pro Vasco foi um resultado terrível, sabe? Porque 2-2, time inteiro, seguro, lutando, torcida incentivando, torcida apoiando. Veio o terceiro gol, acabou a partida, sabe? Acabou o jogo ali. O Vasco não conseguiu reagir, o Vasco não conseguiu jogar. Corinthians claramente sentou em cima do placar, todas essas coisas. O Vasco não conseguiu de maneira alguma demonstrar um poder de reação que você esperava, assim, caraca, o Vasco vai conseguir um empate no sufoco na raça. Tava bem distante disso, sabe? E a torcida das arquibancadas que apoiou, que incentivou, sentiu o gol também, sabe? Então, final assim, melancólico. Eu acredito que o Vasco não jogou bola para perder essa partida, para sofrer 4 gols, sendo sincero. Tá em aberto ainda tem disputa, tem campeonato, mas resta saber como que esses jogadores vão reagir depois de perder um jogo desse em casa, em São Januário. Um jogo que o Vasco não, digamos que merecia perder, assim, sabe? Ainda mais do jeito que foi. Como é que esses caras vão reagir no próximo jogo? Talvez tendo que ir lá para a Arena do Grêmio precisando de resultado, dependendo das combinações de amanhã. Talvez o Fluminense entregue para o Santos, talvez o Bahia vença o compromisso. Como é que o Vasco vai chegar domingo tendo que fazer resultado contra o Grêmio? Talvez o Grêmio vença o seu compromisso de amanhã e aí precise de uma vitória domingo para embolar o campeonato de vez, talvez voltar para a briga pelo título. Complicou tudo pro Vasco. Acredito que o Vasco ainda escapa, mas depois dessa derrota de hoje gerou muitas dúvidas, principalmente pro vascaíno. Acredito que depois de hoje perder um jogo de 6 pontos em casa, com a torcida, não era pro Vasco perder da maneira que perdeu. Agora, para reverter isso, para lutar, digamos que até o final, vai ser muito, mas muito complicado. De verdade, eu acredito que agora dificultou muito pro Vasco, embora ainda esteja tudo em aberto. É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui, dizer aqui o que vocês acharam dessa resenha, o que vocês acharam dessa derrota do Vasco. O Vasco realmente mereceu uma sorte melhor na partida. Vocês acharam que o Vasco jogou bola e, digamos que não merecia perder o jogo? O que vocês acharam do jogo? O Corinthians foi superior, o Corinthians foi letal? Deixe seu comentário aqui, faz inscrição no canal para fortalecer, para ajudar. É isso, rapaziada. Tamo junto!